Meu caro professor Paulo, um grande prazer aí estar podendo acompanhar aí o seu trabalho aí que vem de longos anos, né? E diante dessa situação que o país vive, eu tenho acompanhado aí cada vez mais os seus vídeos, né? E sou muito grato por isso. Não só por esses vídeos, mas por tudo que todo o papel que você teve aí, não só na minha formação, mas todo o trabalho de divulgação da filosofia e da educação como um todo no Brasil. E agora, principalmente mais, aí a gente precisa mais e mais da sua contribuição. Eu estava assistindo um vídeo e até me motivou a fazer a gravação desse vídeo aqui, uma provocação que você fez, né? Em que você pede aí para o pessoal que trabalha com educação, né, os professores, os pedagogos que a gente tem no Brasil, para que levassem aí uma mensagem sobre o que se entende aí pela verdadeira causa da crise no Brasil, né? O que me gerou um pouco de reflexão aqui sobre mim, se realmente de fato a questão aí da política monetária ou da recompra de títulos, realmente isso é a causa da crise econômica, né? E dentro da minha percepção e também de uma série de pessoas aí que estão à frente aí, né? Até da própria política econômica atualmente, né? Se você for ver, o entendimento é um pouquinho diferente, né? Me parece que esse cenário aí de transferência de dinheiro, né, do Estado para as entidades privadas, né, no caso dos bancos e das financeiras, ele é muito mais seria muito mais um efeito da crise do que propriamente uma causa, né? Então, se você for olhar um pouquinho mais no detalhe como é que funciona a questão das operações compromissadas, né, só para dar um pouco o contexto e até levar isso, os professores que assistem ao seu canal, todos os educadores, para levar isso para dentro da sala de aula, para o pessoal aí que não está muito versado em economia e finanças, de repente, a operação compromissada ela é muito simples. Os bancos, o mercado brasileiro ele é muito regulamentado, então o que os bancos têm que fazer é, no final do dia, eles têm que fechar as posições dele com ou de forma superavitária ou de forma zerada. Nenhum banco pode fechar a posição dele no dia ou fechar o caixa em débito. Então o que acontece? Entre os bancos existe uma série de situações de empréstimo. Então de repente tem um banco que está superavitário. Então, por exemplo, o Banco Maurício está superavitário e de repente o Banco Giraldelli está um pouquinho defasado ali no dia em função do fluxo de caixa dele, não que esteja numa situação de crise. Então o Banco Giraldelli chega para o Maurício e fala assim: Maurício, você não quer me emprestar um dinheiro para eu fechar a conta aqui hoje? Então eu falo para o Banco Giraldelli: beleza, Giraldelli, eu te empresto um dinheiro aqui e aí em compensação você me manda alguns títulos que possam servir como garantia. E dentro da economia brasileira, assim, os títulos que têm a maior segurança, não só na economia brasileira, mas na economia de todo o mundo, são os títulos públicos. Então ele me manda alguns títulos públicos que ele tem lá como garantia desse empréstimo, né? Por que os títulos públicos eles são os mais seguros dentro do sistema financeiro aí de um país? Porque o Estado ele é a única entidade que existe na sociedade que tem livre acesso ao bolso de todo mundo, né? Então o Estado ele pode criar receita de várias formas, né? Ele pode criar um novo tributo, por exemplo, ele pode aumentar a arrecadação através da criação de uma estatal que presta algum serviço, enfim. Ele pode, através do comércio exterior, aí, ter uma retenção de dólares, de repente, um pouco maior, né? Então, em função dessas questões e das regulamentações que existem no mercado, os bancos fazem essas operações compromissadas e eles adquirem títulos públicos, né? O mercado de venda de títulos públicos, que aí é acessível tanto para empresas, quanto para bancos, quanto para pessoas físicas, ele é em função de uma situação de endividamento que é pré-existente, né? Então, o Estado brasileiro ele é deficitário, ou seja, ele gasta mais do que arrecada e, em função disso, ele tem que ir no mercado financeiro buscar dinheiro, né? E como é que ele faz isso? Ele oferta títulos públicos e garante a recompra disso, tá? Então, esse é um ponto. A situação da crise
E essa situação de negociação de títulos públicos, ela é o efeito de uma crise, né? Então existe um endividamento, o Estado não consegue fechar as contas dele por N motivos, né? E aí entra não só a questão do funcionalismo público, mas uma série de gastos que realmente não se traduzem em retorno para o Estado, né? Então isso acaba gerando uma situação de endividamento e o Estado tem que buscar dinheiro no mercado. E ao fazer isso é péssimo para a economia, porque à medida que o Estado vai e tira dinheiro no mercado financeiro, empresas que querem tirar dinheiro também do mercado financeiro têm o Estado como um competidor. Então, a partir do momento que você tem o Estado como competidor, eu tenho uma empresa, vamos supor que eu tenho a Maurício Limitada. A Maurício Limitada quer pegar dinheiro emprestado. Só que para dar dinheiro emprestado para o Maurício, ele tem que pagar uma taxa de retorno, né? E o Maurício ele tem uma série de riscos, porque é o Maurício Limitado. Aí se você tem uma outra entidade que está tomando dinheiro, que está querendo tomar dinheiro, que no caso é o Estado, que tem estatais, tem uma série de ordenamento que pode garantir o pagamento desse empréstimo. Por que eu vou emprestar para o Maurício, que ele quer empreender, ele quer montar o negócio dele, ele quer gerar emprego? Por que eu vou emprestar para ele, sendo que eu posso emprestar para o governo que oferece uma condição de segurança muito vantajosa? Então o Estado, à medida que ele entra como um tomador de dinheiro dentro do mercado financeiro, ele acaba criando uma série de situações de competição entre as empresas. Então o Estado ele compete por recursos também. Então isso está errado. E aí isso gera a situação da negociação de títulos públicos ali dentro. Então, a meu ver, né, a questão da operação compromissada, isso é um termo técnico que é usado, né, mas o mercado de títulos públicos que existe não é o causador aí, da crise, é justamente o contrário, ele existe porque existe um déficit público aí que existe em função de um descompasso muito grande entre o universo público e o universo privado, né? Então você vê gastos assim absurdos, coisas que são inimagináveis assim, que existem aqui no Brasil, que acabam onerando o Estado. A principal questão da aposentadoria de governadores, aposentadoria de deputados, de membros do Legislativo. Então, isso tudo são questões. O custo, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, então são 11 pessoas que custam num ano assim, milhões e milhões de reais. Você tem uma série de mordomias, privilégios que tem que acabar, assim. Não adianta, assim. O Estado brasileiro, e aí todo mundo fala disso, né? A gente tem a propensão de querer um Estado grande, né? Um Estado cuidador, e de fato o Brasil ele é um país miserável, ele precisa de um Estado forte atuando em algumas frentes aí para alavancar o país. Mas em outro sentido, se a gente enxugar um pouco o Estado, a gente devolve capacidade para o mercado, né? Não só para o mercado financeiro, mas estou falando do mercado de trabalho, para que isso de fato, esse dinheiro volte para o bolso das pessoas de alguma forma, né? Então eu vejo de forma muito positiva o movimento principalmente dessa equipe econômica aí em querer fazer um movimento inverso aí, né? De descentralizar os recursos que estão em Brasília para os estados e municípios e fazer com que o dinheiro chegue de fato onde as pessoas estão, né? Tudo bem que existe uma questão aí de corrupção, de regionalismo, coronelismo, que de repente chegando um recurso grande de verba pública, isso pode ser desviado, mas a gente pode também criar mecanismos de controle em cima disso. Então, só para reforçar, Paulo, da mesma forma como os educadores aí que você tem acesso e tem grande influência em função de todo o trabalho que você faz aí, não só na filosofia como na educação, por favor, educadores, levem também essa mensagem, expliquem de uma forma bastante simples como que o endividamento do Estado brasileiro leva a uma situação em que alguns players do mercado acabam se favorecendo. Então, a verdadeira causa da crise não é uma ciranda financeira aí de operações compromissadas que existe. Isso aí é muito mais efeito do que causa dos problemas. Professor Paulo, com isso eu fecho meu vídeo. Um grande abraço, um beijo enorme aí para a Fran e nos vemos em breve aí. Muito obrigado por nos oferecer esses vídeos aí dentro do seu canal que a gente
gosta muito e que o Brasil precisa. O Brasil precisa disso. As escolas do Brasil precisam disso, o cidadão médio precisa disso, todo mundo precisa dessas discussões e dessas provocações que você sempre trouxe. Então, um forte abraço, tudo de bom, Paulo. Muito obrigado.